Encontram em Toddy o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa aspiração. Toddy frio é delicioso, leve e refrescante. Para quem tirar nota 5, Toddy oferece um preço haverá Brasil! Vamos ouvir o primeiro candidato. Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Começa agora no Televisionários a trajetória de Roberto Purini, jornalista na TV Bauru, Canal 2. Veja bem, o advento da televisão, evidentemente, era um acontecimento, né? E nós tínhamos um engenheiro, o Dr. Plínio, que tentava, através de uma torre instalada aqui em Rubião Júnior, em Botucatu, fazer chegar aqui a imagem. A imagem chegava toda respingada, né? E tinha o Manolo também, que era um espanhol, que também era coadjuvante do Dr. Plínio. E nós não tínhamos ainda... Para instalar, para começar, nós tínhamos uma marca de televisão que era Rebratel. Então você tinha que comprar o aparelho para poder ter a televisão em casa. Mas nesse episódio, ou nessa luta, houve muitos abnegados. Eu me lembro de um médico, doutor, pai dos jovens hoje aqui, do setor de construções populares, outro partiu para a pecuária, que era o Dr. Newton Ribeiro. Ele era um entusiasta, estava lá todos os dias, enfim, foi um dos que ajudou a alavancar, vamos dizer assim, a venda desses televisores. Tínhamos o Sr. José Chabe Júnior, pai da nossa Eliana Chabe, grande companheira, que também era envolvido com a questão. Era um acontecimento, né? A televisão, até então era rádio, e a televisão, aos poucos, foi chegando, né? Foi quando o seu João Simonetti negociou, né, com a TV Paulista, e nós tínhamos o Hélio Aguiar, que foi o nosso primeiro diretor aqui local, depois se transformou no apóstolo do rádio, foi para São Paulo, fazia programas de madrugada, e ele conhecia muito a Bíblia e tal, então era o apóstolo do rádio lá, mas foi nosso primeiro gerente aqui, né? Nosso primeiro gerente. O senhor Osmar de Campos Filho era o que comandava lá em São Paulo. Por ocasião, inclusive, me chamou para indagar se eu gostaria de ser, né, o diretor aqui. E me perguntou se eu tinha pretensões políticas, né? E eu disse que tinha pretensões políticas e que por isso mesmo eu não me aventuraria, quer dizer, para ser diretor você tem que se dedicar, e eu, além de televisão e rádio, tinha as minhas aulas que eu não podia deixar, enfim. É evidente que com o advento da televisão, os elementos que deveriam fazer parte dessa equipe, né, do cast da televisão, deveria ser gente ligada ao rádio, né, que não havia gente específica da televisão. E a nossa era a primeira do interior da América do Sul, né? E a gente que tinha militância no rádio, naquela época, com muita penetração, né? Porque até então era só rádio, né? Recebemos o convite e passamos a atuar na televisão, isso nos anos 60, né? Por volta de 62, 63. E de lá ficamos até muito mais tarde, e muita coisa aconteceu nesse período. Naquele tempo era tudo em fita, né? Eu me lembro bem que nós tínhamos um filme que era Rota 66, né?
tinha o 77 Sunset Strip. Hi, Dad. Man, I dig how you had yourself a rumble with that Dixon Square this AM. There's not much you don't dig. Well, I dig it. Tínhamos Bonanza e tudo isso era anunciado, né? Os horários, os dias respectivos. E o Josias da Silva lá na maquininha de slides, acho que era o que se chamava na época, né? E girando aquilo lá, enfim, não havia videotape, né? Então era tudo ao vivo, tinha que ser muito bem feito para não ter nenhum desencontro, né? Tudo ao vivo. O teste houve quando eu entrei para o rádio, porque eu comecei na extinta G8, né? E o Paulo Sérgio, que também esteve na televisão depois, é que fez o teste para locução de cabine. E aí, como a gente já estava enfronhado, eu cheguei começando fazendo locução de cabine. Eu abria a emissora às 7 da noite, né? E dali o Jorge Fara, que foi um dos primeiros que aqui esteve, junto com o Ionilson, me formulou o convite também para a gente começar já apresentar algum programa ao vivo, e a gente acabou produzindo o programa, inclusive. Eu produzi um programa infantil, a Turma do Barulho, antes do Dr. Edson Fagnani, que também vai dar o seu depoimento aqui, ir para o telejornalismo. A gente também atuou no telejornalismo e fiz também Encontro Romântico, fiz Caixa de Surpresas, participava do grande teleteatro que sempre acontecia aos domingos, com artistas que vinham de São Paulo, entre eles Yara Lins, Laura Cardoso, Walter Foster e outros tantos, né? Nos musicais nós tínhamos Ted Moreno, tínhamos Moacir Franco, que além de cantar também fazia os quadros humorísticos dele, e eu e o Canarinho, que atua até hoje na televisão, né, nos programas de televisão, fazíamos a escolinha. Eu era o professor e o Canarinho era o aluno, também durante longa data. E os textos vinham preparados de São Paulo também, bem como o texto do Encontro Romântico. Mas a Turma do Barulho era texto meu. A Turma do Barulho eram crianças, né, 5 ou 6 crianças, e havia sempre um texto. Inclusive, teve uma semana porque eu, além de televisão, fazia rádio e ministrava um bocado de aulas por semana. Eu cheguei a ministrar 69 aulas por semana. E teve um dia que o programa tinha que ir para o ar e o texto não estava pronto. Aí, naquela semana, estava aí o Cleiton Silva. O Cleiton, que até hoje também trabalha, né? Puxa aquela caixinha de fósforo lá na Praça é Nossa, né? Já sei, isso aí é um cachorrinho. Cachorrinho nada, é uma caixa de fósforo, não tá vendo? Aqui, rapaz, aqui. Tô de olho no senhor. Aqui, E na época ele tinha uma gravata que levantava assim, puxava um fiozinho, e ele fez um improviso, né? Só de barulho, entendeu? Ruídos, enfim, fizemos quase meia hora só nesse suspense. Salvou aquele dia, senão o programa não teria ido ao ar aquele dia. O Encontro Romântico, o texto vinha de São Paulo. Nós tínhamos lá a Zenaide Reis, já falecida, que trabalhava com a gente. E eu fiz também, estou me lembrando agora, Purini Convida, que era um programa de entrevistas. Fiz Sua Cidade na TV,
convidava as cidades da região, com o patrocínio da Crush naquela época. Crush, que aliás eu tomava uma garrafinha quando terminava o trabalho na televisão, por volta de 11h30, meia-noite, e comia um sanduichinho. E às 7 horas tinha que estar lá para abrir e fazer a locução de cabine. A seguir, Roberto Purini relembra os momentos inusitados que aconteceram na TV em seus programas apresentados ao vivo. Televisionários volta já. Fazendo uma emergência com outro companheiro, teve lá uma marca de perfume, que ao invés de Paco Rabanne, ele falou Paco Rabanne, e era tudo ao vivo, não tinha jeito, não tinha como fugir disso, né? Eu fazia a escolinha com o Canarinho, né? Eu tinha lá as questões todas e era um aluno só, que era o Canarinho, e eu era o professor. E agora estou me lembrando também do Dr. Abel Fernando, que é o nosso delegado aposentado, companheiro, meu ex-colega de faculdade. Teve uma ocasião, e ainda me lembrei dela essa semana, porque tinha lá um questionamento, a pergunta e tal, quem é o autor de tal obra e tal, e o português esperando, que não sabia. Olha, o tempo está para se expirar, deixe que expire. E era Shakespeare, ganhou, deixe que expire. Ganhou o prêmio, porque adivinhou o nome do autor na ocasião, né? O Gillette Press cortava as notícias de jornal, né? Ou pegava as notícias de jornal e transcrevia, né? Transcrevia. Tanto que no rádio uma vez, que também se usava o Gillette Press, né? O cidadão leu foto ao lado. O Gillette Press era na base da Gillette, a audiência de rádio, etc. Mas eu tinha um companheiro também já falecido, o Fred Calmon Borges, e nós fazíamos parceria. E o Fred sempre gostava de fazer alguma forma de eu sorrir na frente da televisão. E eu tinha que me segurar. Então, cada vez que ele falava em INPS, ele não falava INPS, ele falava WIMPS. Uma outra ocasião, eu estava fazendo uma emergência com outro companheiro e teve lá uma marca de perfume, que ao invés de Paco Rabanne, ele falou Paco Rabanne. Aí eu também tive que sorrir, não tinha jeito. E era tudo ao vivo, não tinha jeito, não tinha como fugir disso, né? E os musicais, né? A gente apresentava os musicais, apresentei Doris Monteiro, apresentei Jair Rodrigues, apresentei Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo. Aliás, me lembro bem que a Doris me fez um pedido para que eu fizesse uma pergunta a ela. Ela era mocinha, bonita. Pediu para que eu perguntasse se o cabelo era original, se era uma peruca. Eu fiz a pergunta, né? Ela pediu, eu fiz a pergunta. E o Nelson Gonçalves, eu fiz uma pergunta e ele ficou muito bravo. Eu perguntei se o sucesso dele, ele devia em parte ao Adelino Moreira, né? Que é o compositor do maior número de músicas dele. Ele ficou muito nervoso, ele ficou bravo, mas ficou bravo mesmo. Chegou quase a me agredir. Ele parece que não estava muito equilibrado enfim, mas tudo isso, e era ao vivo, né? Não tinha como fugir da coisa, né? Chico Buarque, o tempo que ele lançou aquele Moog, né? Lembra de um bonequinho que era um Moog, que dava sorte? Zilda Cardoso, quantas enquetes a gente fez com Zilda Cardoso. Me lembro, inclusive, que ela disse um dia que, e a Hebe Camargo, evidentemente, já existia, né? E ela disse que ia imitar a Hebe Camargo. Então, pegou lá um carrinho e disse, mas não, esse é o dia que ela recebe o pagamento, ela põe, já ganhava algum dinheiro naquela época, né? Então são lembranças, Paulo Silvino, o homem do cara crachá hoje aí, né? Até hoje, agora ainda aí também no Zorra Total, né? Enfim. Eu preciso continuar meu ensaio! Vou chamar o quebra-galho, Severino! Pronto, doutor, tô aqui, doutor.
Por favor, fala depressa, porque tá um rabo de foguete lá na porta do estúdio. Tá todo mundo querendo entrar e eu tô ali segurando só nos caras, crachá. E olha aí, seu Maxi Nunes vestido de ET, por quê? Eu agora estou me lembrando, eu produzia outro programa também, é muita coisa, né? Quem sabe mais, o homem ou a mulher? Quem sabe mais, o homem ou a mulher? Produzi outro também, Passaporte para o Sucesso, que era programa para neófitos, né? Para aqueles que se predispunham a ser cantor, né? Os calouros. Mas uma ocasião nós fizemos uma gincana e eu pedi que me trouxesse a maior caixa de marimbondo, né? O cacho, né? E nós tínhamos, e funcionava o estúdio lá na Bela Vista, onde era G8, né? Até hoje funciona ali, né? E o guarda da G8 usava um bonezinho amarelo. Não perdeu tempo, correu na mangueira lá e puxou uma caixa daquelas compridas, só que a caixa não estava abandonada ainda, né? Era noite, mas os bichinhos estavam lá. E ele entrou no estúdio com a caixa de marimbondo. Foi ao vivo, quer dizer, teve que entrar e sair logo, quer dizer, cumpriu a tarefa, mas foi logo despedido do local, né? Ele foi nesse item ele foi o premiado, foi quem ganhou. No próximo bloco, as emoções de Roberto Purini ao falar da saudade que sente da época em que trabalhava na TV. Televisionários, volta já! Das pessoas, né? Era tudo muito mais romântico, até na política, né? Era tudo muito mais romântico. E aí eu não consigo falar desse tempo sem me emocionar. Nós fizemos uma grande campanha, uma ocasião, por ocasião do Natal, Faça Sorrir uma Criança. Ideia do seu Ivaldo Crivelli, que era um grande patrocinador, inclusive, ele tinha a Eletroradioluz, ele patrocinava aquelas caixas de surpresas, que eram grandes caixas, então o telespectador participava por telefone para adivinhar o que tinha na caixa e tal. Mas essa programação, ou esse programa de final de ano, marcou muito porque a gente recebia brindes, né, prendas, né, vamos dizer assim, do comércio e fazia o leilão na televisão e esse dinheiro ia para as entidades. O Chacrinha, né, o saudoso Chacrinha, que tinha uma frase, né, na televisão nada se cria, tudo se copia, né? E realmente acho que não há muito o que inovar, né? Você pode mudar às vezes o formato e tal, coisa, mas eu vejo as coisas até hoje sem muita diferença. Evidentemente que em termos de tecnologia, né, avançou muito e os recursos hoje são infindáveis, né, e a cada dia mais recursos, mas a sua pergunta eu responderia que a coisa era muito mais romântica, né? Você não é como hoje. Hoje as coisas são diferentes em todos os setores. Eu tenho saudade de tudo, do romantismo, né, que tomava conta das pessoas, né? Era tudo muito mais romântico. Até na política, né? Era tudo muito mais romântico. E aí eu não consigo falar desse tempo sem me emocionar. Sou filho de italianos, papai era italiano, mamãe italiana. Eu costumo dizer que só nasci aqui, mas a matéria-prima é toda importada. E a coisa era muito mais o prazer de fazer, né? A alegria de fazer. E hoje as coisas mudaram muito, né? Hoje não é como antigamente. Eu esqueci de citar aqui o nome de um companheiro também já falecido, Laudes Menezes, né? O Laudes Menezes fazia o Luz e Sombra, que era um programa de poesias, de versos, mas só aparecia luz e sombra, não tinha, os versos eram todos focados em cima de imagens, luz e sombra apenas. E no tempo do Brancato Júnior, ele queria até que eu fizesse
direção de TV também, porque achava que a gente tinha jeito, tinha sensibilidade para... E eu me lembro que uma das coisas que ele me disse, você nunca tome, na direção de TV, você nunca comece do mais para o menos, é sempre do menos para o mais, né? Enfim, mas eu não cheguei a fazer direção de TV, não fiz. Antes de responder, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu também lecionei no curso de comunicações, hoje o Unesp, mas quando era ainda Fundação Educacional, né? Eu lecionei no curso de comunicações a disciplina de ética e legislação dos meios de comunicação. Agora, então, vindo para a pergunta propriamente dita. Nós já temos alguns canais locais, né? Os canais universitários, e agora a TV Unesp, que já é aguardada há muito tempo, né? A gente tem grande expectativa, porque sabe que os recursos, por certo, não faltarão, né? Sempre haverá recursos para se implementar, para se fazer crescer cada vez mais. E esta expectativa existe, e eu, inclusive, sou um daqueles que estou torcendo já de longa data para que a gente possa ter também a TV Unesp no ar, e com a programação, a exemplo do que já é a rádio hoje, né? Uma programação diferenciada e tal, e de nível alto, né? De alto nível.